Um dia o conhecimento de Deus vai encher toda a terra, diz a palavra do Senhor. Uma das promessas mais maravilhosas das Escrituras é que, assim como as águas cobrem o mar, um dia o conhecimento do Senhor cobrirá toda a terra. Isso significa que não haverá área, não haverá lugar no planeta, não haverá pessoa, não haverá circunstância da vida que não seja banhada pelo conhecimento de Deus. Será um tempo maravilhoso, o que a Bíblia chama de, o melhor que a teologia aponta como sendo o milênio. Neste tempo, todos saberão da existência de Deus. Será o tempo da extinção do ateísmo. Ninguém ousará ser ateu, porque todos estarão vendo a realidade de Deus naquele tempo. Mas hoje é diferente. Hoje, tudo que nós conhecemos sobre Deus, o apóstolo Paulo descreveu como como se nós estivéssemos olhando num espelho. Ele disse o nosso conhecimento de Deus hoje é como que por um espelho. Lembrando que um espelho no tempo do Novo Testamento não eram esses espelhos de vidro perfeitamente liso, com aquela camada de nitrato de prata atrás dele que faz permitir um reflexo perfeito. Mas nos tempos bíblicos o espelho era feito de uma chapa de metal polido, geralmente bronze. Portanto, o espelho trazia uma imagem distorcida, era uma imagem defeituosa, era uma imagem imperfeita. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, no que tange ao conhecimento de Deus nos nossos dias, na melhor das hipóteses, nós estamos tendo um conhecimento defeituoso, ele não é completo. Por mais que possamos acertar em determinadas áreas, por mais que alguns teólogos, algumas igrejas, alguns cristãos estejam acertando 100% em determinadas áreas, em outras áreas eles terão um leque, eles terão uma falta devido ao conhecimento de Deus que não é perfeito nos nossos dias. Nosso conhecimento nesse tempo é um conhecimento esparso, isto quer dizer, é cheio de lacunas, entre cada acerto existem vários desacertos, nós conhecemos um pouco de Deus aqui, ignoramos um montão de Deus no outro assunto, e é um conhecimento esparso e variante, mesmo naquilo que conhecemos, não nos mantemos firmes naquilo que conhecemos. Na verdade, a fé cristã e a história das igrejas, a história das grandes denominações, elas nunca se mantêm estáveis. Elas possuem profundos vales e picos altíssimos, mas existem sempre momentos de queda, momentos de baixeza. Nós, assim como na história de todos os países, nunca houve nenhum país ou nenhum império duradouro, nenhum império ou país que durou por muito tempo. O máximo que algum império durou foi 300, talvez 400 anos. Pouquíssimos chegaram a tal duração. Depois, inevitavelmente, todos os impérios caem. Inevitavelmente, todas as nações caem. Um dia os Estados Unidos da América cairá, deixará de ser a potência que é, talvez se divida, talvez adquira novos nomes, como olhamos, por exemplo, especialmente na Europa hoje, e quem tem um pouquinho mais de idade como eu, lembra-se de países que já participaram das Copas do Mundo e que hoje não existem mais, ou que foram divididos e transformados em 2, 3 países com nomes completamente diferentes. Da mesma maneira, igrejas ou denominações não se conseguem manter por muito tempo. Você pega denominações e igrejas que tiveram o conhecimento de Deus, a luz do conhecimento de Deus sobre eles foi grande, eles foram uma bênção e serviram para trazer luz ao mundo, mas nenhuma denominação dura também por muito tempo.
Nós olhamos hoje a igreja presbiteriana, que é a igreja da qual veio principalmente a partir dos ensinos de John Calvin, o João Calvino, que foi um homem que ajudou a revolucionar este mundo e trazer milhões de pessoas para Jesus. Hoje, a igreja presbiteriana é uma das igrejas que mais está sofrendo com a infiltração de heresias, de novidades mundanas que estão penetrando a igreja presbiteriana. Aqui nos Estados Unidos, anos atrás, a presbiteriana se dividiu por ter sido a primeira grande denominação americana a reconhecer a validade do homossexualismo para a vida cristã. E cerca de 10 anos depois já estava nomeando a sua primeira pastora lésbica. E outros grandes movimentos que mudaram o mundo, como por exemplo o metodismo dos irmãos John Wesley e Charles Wesley na Inglaterra, cujo símbolo até hoje é uma cruz pegando fogo, mostrando ali o poder do Espírito a qual eles lutavam e anunciavam. E hoje, da mesma maneira, o metodismo está sendo bombardeado aqui nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo. E assim é com praticamente todas as denominações. Hoje, com muita alegria, nós nos declaramos evangélicos. Hoje, com muita alegria, nós nos declaramos membros da Aliança Cristã e Missionária. Mas nós não sabemos quais as mudanças que podem ocorrer tanto na denominação chamada evangélica ou na denominação chamada Aliança Cristã e Missionária. Um dia isto pode estar totalmente fora da vontade de Deus, porque o nosso conhecimento de Deus, a nossa experiência com Deus varia muito grandemente de tempos em tempos. Porque não por causa de Deus, não porque Deus queira que o nosso relacionamento com Ele seja um relacionamento de altos e baixos. Na verdade, a vontade de Deus é que o nosso relacionamento fosse sempre crescente, que a nossa experiência com Ele fosse sempre cada vez maior. Mas é por causa da nossa fraqueza, por causa do nosso pecado, por causa da nossa inconstância, é que esse relacionamento sempre passa por altos e baixos, e é por causa disso que muitas denominações, ou todas as denominações, mais cedo ou mais tarde, não serão mais como elas eram na presença do Senhor. Esses tempos de desvios podem ser tão profundos, isso ocorreu também na história de Israel, não é algo só da igreja cristã. Nos tempos de Israel, quando você lê ali os livros de reis, de crônicas, você vê exatamente os altos e baixos. Às vezes eles alcançaram montanhas altíssimas de um conhecimento de Deus, de uma vivência com Deus, e na geração seguinte desceram ao vale mais profundo de trevas e idolatria. Esses tempos de desvio na vida da igreja, na vida do povo de Deus, podem ser tão profundos como aqueles que aconteceram no tempo do rei Josafá, em que a Bíblia havia se perdido. Você consegue imaginar isso? A Bíblia havia se perdido. Eles não sabiam, não conheciam mais o texto, alguns ainda mais velhos, alguns ainda ouviam falar de um certo texto escrito por Moisés, escrito pelos profetas, mas aquilo já ninguém mais sabia, ninguém tinha mais conhecimento. À medida que a espiritualidade do povo foi caindo, a corrupção foi tomando conta da monarquia e ao mesmo tempo da religião, do judaísmo, ninguém mais teve interesse em estudar a palavra, ninguém teve mais interesse em copiar a Bíblia, de maneira que quando chega no tempo de Josafá, a Bíblia havia se perdido. Um dia, então, alguns pedreiros estavam destruindo uma parede num palácio para fazer uma modificação ali no palácio, e de repente, dentro de uma parede que eles derrubaram, eles encontraram ali cópias que haviam sido escondidas e que estavam preservadas do texto do Velho Testamento.
Então o rei Josafá, quando leu aquilo ali, a Bíblia diz que ele rasgou as suas roupas num sinal de humilhação, ao perceber o quanto eles haviam caído, o quanto eles haviam se desviado, e ele então mandou que fossem feitas cópias daquele texto, e ele mandou então que os sacerdotes começassem a estudar e se dedicassem, e houve um avivamento ali em Israel naquele momento. Mas ali mostra o quanto é possível nós nos afastarmos de Deus à medida em que o tempo passa. Esse desvio pode ser como aconteceu no tempo da história cristã, onde na Igreja Católica medieval, no tempo em que eles dominavam o mundo todo, a Bíblia, eles haviam afastado-se tanto dos ensinos bíblicos, que eles começaram a proibir que a Bíblia fosse traduzida para qualquer idioma. A Bíblia tinha que, nem sequer no idioma original ela era permitida, o grego ou o hebraico, ela tinha que ser lida somente em latim, e mesmo assim, para que ela fosse lida, era, na verdade, praticamente incentivado, até mesmo proibido em certos momentos de que a Bíblia fosse lida, porque a igreja cristã havia se afastado de tal maneira da verdade de Deus, o conhecimento de Deus havia se afastado deles de tal maneira, que a igreja agora entendia que a Bíblia havia se tornado o maior testemunho contrário contra a própria igreja. Nos tempos da igreja evangélica moderna, nós estamos começando a vivenciar a mesmíssima coisa. Já existem muitos pastores, já existem denominações, já existem faculdades teológicas, que elas estão lutando para tentar diminuir a autoridade da Bíblia na igreja, a autoridade da Bíblia no cristianismo, atribuindo que existem erros na Bíblia, atribuindo que a Bíblia não é inspirada totalmente, como muitos dizem, e a razão de muitos pastores e igrejas estarem fazendo isso, e faculdades teológicas, é porque eles se afastaram da verdade de Deus, e hoje a própria Bíblia os denuncia. Por isso, a técnica que eles usam é exatamente a mesma técnica que o catolicismo usou na era medieval. Nós cantamos em uma das nossas canções que estes são dias de Elias, e muitos entendem isso como um tempo agradável, um tempo de poder. Afinal de contas, o profeta Elias é o profeta do fogo, é um dos maiores profetas dos tempos bíblicos, e nós olhamos e cantamos sobre que estes são dias de Elias, como se isso fosse algo necessariamente bom, mas nós temos que lembrar que os dias de Elias foram dias terríveis. Eram dias onde o conhecimento de Deus também havia se perdido. Elias chegou a achar que ele era o último temente a Deus que havia restado em todo Israel. Para você ter uma noção de que tempos difíceis foram aqueles de Elias. E neste ponto nós realmente podemos cantar e dizer: estes são dias de Elias, porque nós estamos verdadeiramente vivendo tempos muito parecidos do profeta Elias. No que diz respeito aos tempos difíceis profetizados pelo apóstolo Paulo, dizendo que nos últimos tempos, nos últimos dias que antecederiam a volta de Jesus, haveriam tempos muito difíceis para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Haveriam tempos muito difíceis para o povo de Deus. Lembrando que a profecia também anuncia que antes da volta de Jesus deve-se iniciar um processo de desvio por parte da igreja professante, da igreja genuína, chamado de a grande apostasia. Este processo de desvio foi profetizado por Jesus, e ele é exatamente o mecanismo que vai permitir com que o mundo caia em trevas tão profundas, aonde quando surgir a figura
nefasta, a figura demoníaca do anticristo, ele vai ser visto como um herói, ele vai ser visto e aclamado como a grande chance, o salvador do mundo. Os judeus irão confundi-lo com o Cristo ou com o Messias que eles estão esperando até o dia de hoje. Nós estamos vivendo, eu acredito piamente, esses tempos difíceis que o apóstolo Paulo profetizou, e nós estamos, portanto, começando a viver os primeiros dias desta grande apostasia. Nós temos visto isto diariamente. Essa semana já surgiu nas redes sociais, o cantor, o lead singer de uma grande banda com mais de 20 anos de carreira aqui nos Estados Unidos, uma banda americana cristã, e ele declarou que ele não acredita mais em Deus. Não é o único, há vários nomes, aquela banda 10th Avenue North, o líder Singh também fez uma declaração, não negando a Deus, mas adotando um cristianismo diferente, uma fé diferente, e assim tem acontecido. Quase toda semana nós vemos a notícia de algum grande pregador, de algum grande escritor, de algum grande teólogo. Nós vemos a história de alguma grande denominação que se afasta do Senhor, que está indo para caminhos que são nada mais do que os primeiros indícios desta grande apostasia que já estamos vivendo. Paulo profetizou em 1 Timóteo 4, 1 e 2, ele diz, o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, ou doutrinas de demônios. Paulo está dizendo que nos últimos tempos o Espírito Santo está nos fazendo conscientes de que isso haveria de acontecer. Na verdade, isso, quando Paulo diz o Espírito Santo claramente diz que estas coisas aconteceriam, o que ele está dizendo nós não deveríamos estar espantados, nós não deveríamos estar desanimando da nossa fé por causa dessas pessoas, porque isso já foi anunciado que aconteceria. Portanto, embora nós possamos nos entristecer, mas estas coisas deveriam nos desafiar a lutar pela fé cristã mais do que nunca e não desanimar. Mas o apóstolo Paulo profetizou dizendo sobre o fato de que realmente muitos começariam a abandonar a fé e seguiriam espíritos enganadores. No meu tempo de criança, adolescência e juventude, eu tive os meus heróis. E como eu sempre tive um chamado desde a minha infância, eu sempre tive uma tendência para o ministério desde muito cedo na minha vida, os meus heróis foram os heróis da igreja. Os meus heróis eram as histórias que minha mãe me contava dos grandes evangelistas, dos grandes missionários, da história do soldado soviético Ivan, que testemunhou a sua fé mesmo debaixo da cortina de ferro soviética e foi preso, torturado e morto defendendo a sua fé. Os meus heróis eram Richard Wurmbrand, que o autor de Torturados por Amor a Cristo, um missionário, um pastor que foi preso e ficou ali mais de 17 anos sendo torturado por causa de sua fé cristã. Meus heróis eram o irmão André, o pseudônimo de um evangelista que se tornou conhecido como o contrabandista de Deus, porque ele contrabandeava Bíblias para dentro dos países comunistas, e até hoje o ministério Open Doors, Portas Abertas, continua a fazer o seu trabalho. Os meus heróis eram os grandes pregadores que eu conheci, que me inspiravam, que eu assistia-os pela televisão ou assistia nas igrejas, pois deixe-me dizer, dos meus heróis, grande parte deles, eu poderia dizer sem sombra de erro que pelo menos 50% deles já caíram. 50% daqueles homens que um dia já me inspiraram e já me levaram para mais perto da palavra de Deus, esses homens hoje voltaram as suas costas para Deus, voltaram as suas costas para Deus.
Claramente, o texto de Paulo profetizado em 1 a Timóteo está acontecendo diante dos nossos olhos. Pessoas, cristãos, estão sendo seduzidos por um espírito do engano. Há um espírito, e esse espírito é extremamente poderoso. Ele consegue desviar conceitos que foram aprendidos a vida inteira. E ele consegue levar pessoas a afastarem-se do Senhor. Esse espírito do engano, ele é tão poderoso que mesmo teólogos que dedicaram suas vidas inteiras ao estudo da palavra estão se afastando e abraçando heresias que em tempos anteriores eles mesmos condenavam. São verdadeiros ensinos demoníacos que vêm disfarçados com uma interpretação mais espiritual, mais cheia de amor das Escrituras, mas nada mais são do que doutrinas de demônios, sopradas por demônios para desviar as pessoas. Em 2 a Timóteo, Paulo escreve mostrando o quanto ele tinha preocupação com esse evento da apostasia. Ele escreve outra vez a Timóteo, porque era um jovem pastor, e ele faz questão de ressaltar para Timóteo: Timóteo, tome muito cuidado com a tua fé, tome muito cuidado com a tua teologia, porque o diabo vai levantar espíritos enganadores, e isso vai se acentuar especialmente no tempo do fim. Em 2 Timóteo capítulo 3, na carta onde o apóstolo Paulo se despede do seu amado discípulo Timóteo, do seu filho na fé, ele escreve e diz isso: saiba disso, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ou seja, a desobediência aos pais seria uma característica dessa sociedade do fim, é exatamente o que nós vemos hoje. E serão homens ingratos, ímpios, sem amor pela família, a destituição familiar, a quebra dos laços familiares seria um dos indícios também desse tipo de sociedade dos tempos do fim. Serão pessoas irreconciliáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de religiosidade, mas negando o seu poder. Não pense que as pessoas deixaram de ser religiosas. Nunca se multiplicou tanto a religião como nos nossos tempos, exatamente como o apóstolo Paulo falou. Porém, haveria apenas uma religiosidade superficial, aparente, mas que na prática nega o verdadeiro poder da religião. Jesus nos disse que nós somos a igreja do Senhor, o sal da terra e a luz do mundo. Historicamente, sempre que a igreja caiu, sempre que a igreja abandonou esse conhecimento de Deus e entrou numa daquelas lacunas, desceu para um daqueles vales escuros, a qual eu mencionei no início da pregação, a sociedade apodreceu como nunca. Vou repetir, historicamente, toda vez que a igreja de algum país, em algum lugar, ela caiu, a sociedade instantaneamente apodreceu, ela caiu numa imoralidade sem precedentes. Por quê? Porque Jesus disse que nós, a igreja do Senhor, somos o sal da terra e a luz do mundo. A luz é aquilo que impede as trevas de avançar. Ela limita as trevas. Quando você olha de noite, há um foco de luz, você percebe que ao redor daquele foco existe um facho de luz, ao redor do facho de luz as trevas cercam. Apague-se o foco de luz e imediatamente as trevas passam a dominar. Nos tempos bíblicos, assim como em tempos ainda recentes em regiões como, por exemplo, no Brasil, onde não havia luz elétrica, portanto não era possível ter um refrigerador, para que você pudesse ter a preservação dos alimentos, principalmente da carne, você tinha que colocar muito sal. Você salgava a carne até que o sal impregnasse naquela carne, e isso impedia a decomposição
e a carne com isso podia durar vários meses, mesmo sem refrigeração. É esta a ideia que Jesus está usando quando ele diz: nós somos o sal da terra, no sentido de que nós somos aqueles que damos sabor à vida, damos significado à vida, porque nós apontamos que a vida só tem propósito em Deus. Como também nós somos, a Igreja de Jesus Cristo, aqueles responsáveis por evitar a decadência da sociedade. Você vê isso de um jeito oposto acontecendo na história dos países e até mesmo dos impérios. Você vê nas páginas do livro de Atos a igreja surgindo debaixo do Império Romano. E você vai descobrir historicamente que quando terminam as páginas de Atos dos Apóstolos, a história da igreja prosseguiu. Ela continuou brilhando, ela continuou salgando, ela continuou crescendo, ela foi se expandindo por toda a Europa, de tal maneira que chega um momento em que hábitos que dominavam aquelas sociedades foram caindo por causa da igreja. As lutas dos gladiadores é atribuído diretamente ao crescimento do cristianismo no Império Romano. Espetáculos de violência que haviam nos coliseus cessaram, diretamente conectados ao crescimento do cristianismo, à influência do cristianismo. E assim em muitos países do mundo. Você percebe na Índia que por milênios eles possuíam a prática do suti, que era a prática de que quando o homem morria, sua mulher deveria ser queimada, normalmente viva, na mesma pira, ali no mesmo local onde o marido morto era cremado. E isso durou por milênios. Quando foi que isso parou? Isso parou por causa da influência de um homem chamado William Carey. William Carey, missionário para a Índia, foi ele que conseguiu influenciar aquele país a abandonar a prática do suti. E assim nós vemos isso acontecendo em tantos e tantos lugares do mundo. Há um vídeo no YouTube onde mostra ali numa reportagem com alguns sambistas lá do Rio de Janeiro, e ali tem uma velha sambista, quase todos eles são praticantes do candomblé ou da umbanda, que são religiões de feitiçaria no Brasil. E ali, aquela velha sambista, ela está dizendo: o samba não é mais a mesma coisa no Rio de Janeiro, o carnaval não é mais a mesma coisa no Rio de Janeiro, porque as pessoas estão cada vez vindo menos. E ela então diz ali: e os culpados disso são os crentes, o culpado disso são os crentes que estão subindo o morro, estão pregando para essas pessoas, e eles estão tudo virando crente, e por causa disso eles estão abandonando suas velhas práticas, porque a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Mas não apenas pela influência de uma pessoa para outra pessoa, mas também pela influência no mundo espiritual. Porque é a igreja do Senhor Jesus Cristo que tem a autoridade de orar e decidir na terra aquilo que deve ser ligado nos céus. É o que Jesus nos ensinou: aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Portanto, quando a igreja de Jesus num país, quando a igreja de Jesus numa região, ela cai, uma das primeiras coisas que ela deixa de fazer é de orar. Uma igreja caída não ora. A segunda coisa que uma igreja caída começa a abandonar é a palavra. Ela deixa de seguir a palavra. Por isso, o que acontece no mundo espiritual? No mundo espiritual começa a cessar a autoridade espiritual que retinha as trevas de avançar. Por isso existe esse fator de que, mesmo quando você olha um país que tem milhões de habitantes, e às vezes apenas alguns milhares de cristãos, e você vai dizer: mas como que uma igreja tão pequena, se ela cair, o país inteiro vai cair em trevas? Porque essas pessoas nunca irão conseguir evangelizar todo mundo neste país, são milhões contra apenas alguns milhares, é verdade.
Mas a questão da influência espiritual é que conta, porque quando a igreja apaga a sua luz na dimensão espiritual, as trevas dominam, as trevas começam a controlar tudo. Quando nós vemos o profeta Miqueias, este livro pequeno, curtinho, que lembra aqui a cidade de Nova Aurora, né, que é uma cidade de primeira, porque se você engatar a segunda, você já passou a cidade. É um livro tão pequenininho que você passou um pouquinho rápido, as páginas grudam, você nem vê o livro, né? Você já passou do livro, e aqui traz uma mensagem poderosíssima de Deus para as nossas vidas. Nós vemos aqui a frustração do profeta Miqueias. Ele está vivendo um momento parecido com o momento que nós estamos vivendo. Se você ler os capítulos anteriores, ele é levantado por Deus para profetizar contra Israel e Judá e para anunciar que os pecados deles, o afastamento deles, a queda deles do conhecimento de Deus havia sido tão profunda que agora a destruição viria sobre essas duas nações. E no final do capítulo ele encerra fazendo um lamento. Ele diz: que desgraça a minha! Sou como alguém que colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Ele está se referindo aos crentes, ele está se referindo aos homens e mulheres tementes a Deus. Ele está comparando aqui com figos ou com cachos de uva. Ele diz que saudade de poder encontrar um outro crente. Que vontade de poder encontrar uma outra pessoa que seja fiel a Deus, que tema ao Senhor, mas não encontro. Tudo se perdeu, a fé em Israel se perdeu, o Deus de Israel parece não ser mais temido por ninguém. Ele é um profeta de Deus, ele tem o fogo de Deus na sua alma, mas ele percebe que aquilo parece inútil, parece que ninguém mais consegue ver o que ele está vendo. Tudo ao redor está caminhando para a destruição, tudo ao redor está caminhando para o fim. Na impressão de Miqueias, ele diz: que desgraça. Em outras palavras, ele fala da sua frustração. Por mim, algumas versões da Bíblia dizem: coitado de mim, pobre de mim, que desgraçado eu sou, que vida desgraçada eu estou vivendo, por conta de não encontrar mais o povo de Deus. A igreja se corrompeu, o povo de Deus se corrompeu, o sacerdócio se corrompeu, jovens se corromperam, reis se corromperam, e ele olha e lamenta por isso. E aqui nós vemos algo que ele vai corrigir no final do capítulo, porque nunca é aproveitável, nunca é bom para a fé que nós passemos a adotar uma atitude de vitimismo. É o que ele está fazendo aqui. Coitadinho de mim, eu sou o único, só restei eu. Ele está lamentando e dizendo, embora seja legítimo o que ele está dizendo, eu tenho saudade de encontrar um outro crente. Eu tenho saudade de encontrar alguém que também ame a palavra, mas eu não consigo mais encontrar. Mas o fazer-se de vítima de nada ajuda. Ao contrário, nós devemos assumir responsabilização pessoal. Quando nós estamos envolvidos numa situação como essa, nós devemos saber que nós também temos alguma parcela de culpa. Daniel foi um homem temente a Deus, e ele foi levado cativo para a Babilônia, e lá permaneceu até o fim dos seus dias. E nós vemos ali um homem temente a Deus. Ele foi jovem para a Babilônia, morreu idoso na Babilônia, e desde jovem nós vemos ele tendo um temor muito grande por Deus, um respeito por Deus muito grande. O primeiro ato que nós vemos isso em Daniel é quando ele vai ser preparado, ele é escolhido para fazer parte dos grandes sábios que vão compor os conselheiros do rei, e ele então vai ser alimentado com os manjares do rei, e ele pede ali que ele seja... ele possa estar livre de ter que comer aquelas comidas. Antes ele pede que ele apenas coma vegetais, porque ele sabia que grande parte daquelas comidas eram consagradas aos deuses da Babilônia.
Portanto, nós vemos ali um jovem determinado a obedecer a Deus, e nós perguntamos por que Daniel está na Babilônia, se ele desde jovem é um homem temente a Deus. Ele não teve culpa daquilo que fez Israel ou Judá cair, e agora ele está lá. Isso é injusto da parte de Deus. Ele não tem culpa, ele não deveria ter sofrido. Mas quando nós olhamos no capítulo 9 de Daniel, ele está estudando o livro do profeta Jeremias, e ele descobre no livro do profeta Jeremias que o tempo em que eles vão ficar na Babilônia é 70 anos. E então ele começa a orar a Deus para que Deus faça com que venha a libertação de Israel. Ele já sabe que está velho o suficiente para não poder participar disso, mas ele começa a orar pelo seu povo. E quando ele ora, ele começa com uma confissão de pecados pelo seu povo, mas ele não ora excluindo-se. Ele não ora dizendo: Senhor, perdoe o pecado do povo de Judá. Não, ele diz: Senhor, perdoe o nosso pecado, nós pecamos contra ti. Ele se inclui, ele percebe que embora ele tenha sido um dos mais tementes da sua época, como ele pertencia a uma geração decaída, ele sabia que alguma falha, alguma culpa ele também tinha. Em vez de ficarmos nos lamentando dessa maneira, e aqui nós vemos como Miqueias está vivendo um tempo também como dias de Elias, porque Elias também num determinado momento ele começa a se vitimizar, ele se fecha numa caverna e diz: só sobrou eu, Senhor, só sobrou eu, não tem mais ninguém que te tema em Israel. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, tira minha vida, ó azar. Ele começa a se vitimizar. E naquele momento Deus vai tratar com Elias para mostrar que Elias precisa tomar uma outra atitude. Vitimização não vai ajudar nada nesse processo. Da mesma maneira nós ficarmos, porque aqueles heróis que me influenciavam caíram, isso agora afeta a minha fé, quem sou eu? Não, isso deve ter um efeito contrário em mim. Quando eu observo que servos do Senhor têm caído, igrejas têm caído, isso deve trazer temor para mim e uma maior decisão ainda de permanecer firme na palavra do Senhor, de um compromisso com a palavra do Senhor. Eu me lembro que eu era ainda adolescente, eu devia ter uns 14, 15 anos, quando surgiu o escândalo com daqueles que eram os meus heróis, que era o pastor Jimmy Swaggart. Pastor Jimmy Swaggart, em plena época da cortina de ferro da União Soviética, ele tinha sido o único programa evangélico que tinha conseguido ser apresentado dentro da União Soviética, dentro de um regime comunista. As suas pregações eram ouvidas no mundo inteiro, traduzidas no mundo inteiro. E eu me lembro quando veio a notícia de que o pastor Jimmy Swaggart tinha caído em adultério. Aquilo trouxe uma profunda dor no meu coração. Eu me lembro que eu fui para a igreja, eu tinha a chave da igreja, eu fui de tarde para a igreja para orar por causa disso. E naquele momento em que eu estava sozinho na igreja, orando, chorando pela situação envolvendo o pastor Jimmy Swaggart, eu me lembro que veio sobre mim um sentimento, eu não estou querendo dizer que isso veio da parte de Deus, eu creio que isso veio de mim. Um sentimento de responsabilidade, de que eu tinha que de alguma maneira ajudar a preencher agora essa lacuna. Como crente, como servo de Deus, como um grande soldado de Deus caiu, eu tinha uma obrigação de, na minha condição, ajudar um pouco a preencher este vazio deixado por este homem de Deus. Graças a Deus, o pastor Jimmy Swaggart se arrependeu, se recuperou, nunca mais conseguiu atingir o potencial que ele tinha antes, mas hoje ainda continua sendo pastor de uma igreja local e vai morrer, ao que tudo indica, servindo ao Senhor. Glórias a Deus por isso. Mas o peso que ele tinha no planeta de levar a mensagem do Evangelho caiu por terra. Da mesma maneira, irmãos, nós devemos, ao invés de ficar nos vitimizando, ninguém mais leva a Deus a sério, a minha própria igreja não é uma boa igreja, meu pastor não leva a Deus muito a sério, os cantores evangélicos estão se afastando do Senhor. Em vez de nós usarmos isso como desculpa e nos vitimizarmos e tentarmos dizer, olha, se eles caíram, quem sou eu para não cair?
Ao contrário, nós devemos tomar uma outra atitude. E louvado seja o Senhor, que o profeta Miqueias, ele muda ao longo do capítulo. Ele está lamentando porque no versículo 2 ele está dizendo: acabaram-se os fiéis da terra. Os piedosos desapareceram do país, ele está dizendo. Sumiu, não tem mais crente, não tem mais judeu que tema ao Senhor. Eu vou para o sacerdote é mais corrompido do que qualquer outro. É a sensação de que muitos de nós temos nos dias de hoje, não é? A gente pensa, meu Deus, é cada crente que eu conheço por aí que melhor seria que fosse, que não fosse, melhor seria que fosse ateu. O cara se diz crente, e às vezes você conhece e vai conhecendo tanta gente assim, que você começa a ter uma sensação de que você é um peixe fora do aquário, de que você começa a chegar um momento que você acha que você é que está errado. Meu Deus, será que sou eu que estou interpretando a Bíblia errado? Será que sou eu que sou fanático? Será que sou eu que não entendo as pessoas? Porque todo mundo está agindo ao contrário. Os fiéis da terra desapareceram. Mas preste atenção, toda vez que você pensa assim, não importa em que lugar da história, você está pensando errado. Porque isso nunca foi e nunca será uma verdade. Nunca será uma verdade de que você foi a última Coca-Cola do deserto que sobrou. Nunca será. Sabe por quê? Porque não depende de você, depende do poder de Deus. E Deus é muito maior do que você. Se você permaneceu fiel em tempos difíceis, glorifique a Deus com humildade no seu coração, porque não é você que está fazendo isso, é Deus. E Deus, ao longo de toda a história, Ele sempre conseguiu, mesmo nos momentos mais escuros da história, nos momentos em que a igreja mais se afastou do Senhor, ou que o povo de Israel se afastou, Deus sempre manteve um grupo de pessoas fiéis a Ele. Eles são chamados na Bíblia de o remanescente, de remnant, o remanescente de Deus. E a Bíblia diz que mesmo agora na época futura, o povo de Israel vai se afastar e se perder completamente, vão abraçar o anticristo, mas a Bíblia diz que um terço deles, o the remnant, o remanescente de Israel, vai se converter ao Senhor. Mesmo isso na grande tribulação, debaixo do império do anticristo, com o falso profeta comandando a religião mundial, Deus ainda vai conseguir resgatar um remanescente. Deus sempre fez isso. Quando Elias disse para Deus, eu sou o último que restou, Deus disse, mentira sua, você está redondamente enganado. Eu tenho somente aqui em Israel mais de 7.000 homens que não se curvaram a Baal. Você pensa que você é o único, mas na verdade existem muita gente aí temendo a Deus. Tem muita gente clamando ao Senhor. A gente pensa que todos os pastores se corromperam, mas na verdade é a sensação que nos é passada. Por quê? Porque na verdade são os grandes nomes da mídia, são os grandes nomes que você conhece, esses você vê o seu afastamento, mas você não sabe de quantas outras igrejas aqui ao nosso redor e ao longo do mundo inteiro estão temendo ao Senhor, pastores que nunca aparecem na mídia, pastores que nunca serão conhecidos, irmãos da igreja simples, homens, mulheres, jovens, até mesmo crianças, tão tementes a Deus, mas que nunca serão conhecidos, nunca virão a fazer parte das páginas dos jornais e nem nunca darão nenhuma entrevista para alguma emissora de televisão. Eles só serão conhecidos na eternidade, lá na glória eles serão honrados. E Deus disse, você pensou que estava tudo perdido? Nada, eu ainda estava cheio de gente que me temia, porque Deus nunca vai perder esta batalha. Deus está levando adiante a sua palavra. Portanto, quando Miqueias pensa, Senhor, os piedosos do país desapareceram, Deus vai tratar com Miqueias e mostrar que essa atitude dele está errada. E na parte B do versículo 2, ele diz ali, todos estão à espreita para derramar sangue,
Cada um caça o seu irmão com uma armadilha. Aqui ele está falando da perversidade da sociedade em que ele está caminhando. Ele primeiro lamenta sobre os irmãos, a religião do seu tempo. Ele diz, não encontro nenhum fiel. Agora ele está dizendo, as pessoas só querem se matar, as pessoas só fazem intrigas umas com as outras. Ou seja, ele está narrando a queda da sociedade, a podridão da sociedade que vem exatamente porque você quase não está mais encontrando servos de Deus. A luz está se apagando em Israel, há poucos focos de luzes, portanto as trevas imperam mais do que a luz. Quando isto acontece, a sociedade se perverte. E aqui o profeta Miqueias está lamentando exatamente isso. A sociedade em que eu vivo é uma sociedade onde as pessoas traem uns aos outros, as pessoas não se preocupam uns com os outros, as pessoas nós estamos vendo um exemplo claro, nítido disso, lamentando o episódio que aconteceu do policial que acabou causando a morte de mais um negro neste país, mas o que justifica pessoas em nome do justiçamento estarem quebrando lojas, muitas vezes eles estão destruindo lojas de negros, o proprietário é um negro, e eles estão destruindo e roubando e acabando com o sonho de muitas pessoas. É uma sociedade que não se importa, onde aquilo que eles chamam de protesto em nome da justiça mostra a podridão dessa sociedade que nós estamos vivendo. É uma sociedade cujos valores estão totalmente invertidos. No versículo 3, ele descreve a corrupção do governo e parece que Miqueias andou passeando lá por Brasília. Quando ele diz assim, com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhorzinho deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. Ele está lamentando e dizendo como se corrompeu a política no meu país, como se corrompeu o governo no meu país. É o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo exatamente tempos assim. Perguntaram para William Booth. William Booth viveu em 1850 e poucos, ele foi o fundador do Salvation Army. E perguntaram para ele qual seria o futuro dos evangélicos nos Estados Unidos dentro de 100 anos. E ele descreveu dizendo o seguinte: o evangelho daqui a 100 anos será uma igreja sem Cristo, serão pregadores sem palavra, será céu sem inferno, e ele disse, será política sem temor a Deus. Ou seja, ele prescreveu exatamente o que Miqueias está afirmando aqui, o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, por conta da corrupção, por conta dos tempos da apostasia que já começa a reinar nos nossos dias. No versículo 5 e 6, ele narra agora sobre a desintegração familiar, pois o filho despreza, um pouco antes no versículo 5, não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquela que o abraça, ou seja, a esposa, tenha cada um cuidado com o que diz, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa, os seus próprios familiares. Ele está demonstrando aqui a desintegração da família como consequência do esfriamento e do abandono do conhecimento de Deus. Ele esfria a igreja, ele traz trevas para a sociedade. Como consequência disso, os governos se tornam mais corruptos do que nunca, impera a injustiça e a família começa a se desintegrar. Os divórcios começam a se tornar a regra, os casamentos começam a já não ter mais credibilidade alguma, as pessoas nem acreditam mais no casamento, os filhos passam a perder o respeito pela família por conta de ver como seus próprios pais não prezaram pela família nas suas escolhas por tantas rupturas e por tantos divórcios. O resultado disso é uma sociedade com uma vida familiar totalmente desintegrada.
este texto foi citado por Jesus quando ele fala das profecias a respeito do fim, em Mateus 24, Lucas 21, e Jesus cita essa profecia de Miqueias, esse versículo, quando ele diz que nos últimos tempos um pai denunciará um filho denunciará um pai, e Jesus disse, de maneira que o seu inimigo será os da sua própria casa. Portanto, Jesus está anunciando que nos tempos da apostasia e nos tempos do final, os tempos terríveis que Paulo profetizou, Jesus disse que começará a acontecer a mesma coisa que Miqueias está vivendo, uma desintegração familiar, onde não há mais honra, não há mais amor, não há mais afeto e, portanto, a família se desintegra. Finalmente, no versículo 7, diante de todo esse quadro negro, aonde nesse ponto, parando nesse ponto da pregação, muitas pessoas dizem, está vendo? Não vale a pena, está vendo? Está tudo perdido, não deu certo, o evangelho não funcionou, a igreja não funcionou, é melhor eu desviar, é melhor eu me afastar de tudo, é melhor eu jogar a toalha. Miqueias pensou nessa possibilidade, porém aqui vem a mudança de Miqueias. Seguindo um exemplo que acontece em toda a Bíblia, principalmente no livro dos Salmos, nós vemos o profeta começando de uma maneira negativa e terminando de uma maneira positiva. Porque à medida em que ele vai abrindo o seu coração para Deus, ele vai permitindo que o Espírito Santo vá corrigindo imediatamente o seu curso. Os salmos, nós vemos isso constantemente acontecendo. O salmo começa onde a pessoa começa reclamando de Deus, lamentando, dizendo, Deus não me ouve, Deus fechou os céus, parece que só restou eu, ninguém mais faz nada por ninguém. Quando termina o salmo, ele está dando glórias a Deus e louvando a Deus, porque à medida em que ele vai abrindo o seu coração, Deus vai corrigindo sua visão. Da mesma maneira que Miqueias muda o seu posicionamento. Ao invés de lamentar, ele agora assume uma posição de coragem, ele assume uma posição de determinação e de fé. Ele diz, esse é o quadro do que eu estou vivendo. Ele começa dizendo, que desgraça é essa vinha que eu estou vivendo. Mas agora no versículo 7 ele diz, isto é o que está acontecendo aí fora. Mas quanto a mim, eu não posso responder por você, eu não posso responder pelo meu pastor, eu não posso responder pela minha denominação, ele diz, mas eu posso responder quanto a mim. É exatamente o que Josué fez. Josué, no final da sua vida, reúne Israel e ele diz, olha, nós estamos aqui já conquistando a terra prometida, aquilo que Deus revelou há tanto tempo, finalmente é uma realidade, ainda há muito serviço a ser feito, mas eu já estou velho e vou morrer. Ele diz, então, agora eu quero que vocês escolham hoje, se vocês vão servir o Deus de Israel, que trouxe vocês até aqui, ou se vocês vão seguir os deuses antigos dos vossos pais, lá na Babilônia ainda, no tempo de Abraão, os deuses falsos. Ele diz, mas não fique em cima do muro, escolha, determine aquilo que você vai seguir, se é a falsidade ou a verdade, se é os deuses falsos ou é o Deus verdadeiro, mas assuma uma posição. E ele diz, eu não posso responder por vocês, eu não posso responder pelo sacerdócio, eu não posso responder pelos reis que virão sobre Israel, eu não posso responder sobre vocês, Israel, que chegaram à terra prometida. Mas uma coisa eu digo, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o que Miqueias está fazendo. Nós não podemos responder pelo irmão que está ao nosso lado. Nós não podemos responder pela queda da fé, das religiões, da igreja como um todo, dos grandes ícones da igreja evangélica, cantores, teólogos, pregadores, pastores e denominações. Mas eu posso responder pela minha vida. Eu posso responder por mim. Até mesmo porque é exatamente pela minha vida que eu vou responder diante de Deus, diante do juízo. Deus não vai me perguntar necessariamente pela vida do Milton, Deus não vai me perguntar pela vida da Sabrina, Deus não vai perguntar pela vida do Mateus. O que Deus vai me perguntar e vai exigir de mim é o que eu fiz com a minha fé, com a minha vida. E é o que Miqueias está dizendo, ele está determinando, e esse é o segredo de quem vive numa situação tão obscura como Miqueias estava vivendo, como Elias estava vivendo, como a que nós estamos vivendo, é não se vitimizar e assumir responsabilidade, e dizer, quanto a mim,
eu ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, porque o meu Deus me ouvirá. Ele diz, eu vou continuar firme com Deus, eu vou continuar esperando pelo meu Deus, não importa que os outros abandonem, eu vou permanecer. E então ele diz no versículo 8 a 10, ele diz, não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça, embora eu tenha caído, eu me levantarei, embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ele está se referindo a profecias que vieram em outros livros de outros profetas, antes de Miqueias. Nós temos ali a profecia de Amós, nós temos outros profetas pequenos como Obadias, contando que quando Israel caiu, as nações ao redor, das quais algumas eram irmãs, como por exemplo agora esqueci o nome, não sei se eram os amorreus, não eram os amorreus, esqueci o nome, enfim, mas eles eram descendentes de Esaú, portanto era uma nação irmã, porque era o irmão de Jacó. Jacó fundou o Estado de Israel, e aquele povo, eles eram o povo da descendência do irmão de Israel, do irmão de Jacó, Esaú. E no dia em que Israel foi conquistada pelos seus algozes, pelos seus inimigos, ali diz que eles bateram palmas, aplaudiram, entraram na cidade ainda para roubar as coisas daquele povo que estava sendo destruído. E é mais ou menos a isso que Miqueias está mencionando, ele dizendo que quando nós caímos, existe um monte de gente aplaudindo, esperando a gente cair. Você sabia que por causa da luz de Cristo que existe na tua vida, tem um monte de gente torcendo para que você caia? Você sabia que tem gente esperando para que as coisas deem errado para você? Por quê? Porque eles sabem que a tua luz os incomoda. Eles sabem que a tua luz é um testemunho contra eles, porque quando alguém se aproxima da Sabrina e vê a luz da Sabrina, e essa pessoa não tem temor de Deus, isso começa a incomodar essa pessoa. Ele preferia que a luz da Sabrina apagasse, aí a sua escuridão não ficaria tão nítida. Então essas pessoas, elas torcem para a nossa queda, elas torcem para que o nosso ministério fracasse, elas torcem para que as portas da nossa igreja fechem, porque isso vai lhes dar uma falsa sensação de que eles não são tão ruins como eles são. Por isso, Miqueias está dizendo, eu sei que na queda que nós vamos partir, nos sofrimentos que nós vamos experimentar como povo de Deus, a minha inimiga vai se alegrar com a minha desgraça. Ele diz, mas não faça isso, minha inimiga, porque embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas hoje, o Senhor será a minha luz. Eu não ficarei nas trevas, eu não ficarei. Embora a sociedade toda esteja caminhando para colher o anticristo, eu vou continuar brilhando a minha luz. Essa é a minha determinação pessoal, é a sua? É o que Deus disse ao profeta Isaías, ele diz, eis que as trevas cobrem a terra, mas vem sobre ti a glória do Senhor. Levanta, sacode o pó e faça brilhar a sua luz. Não importa se as trevas estão dominando, Deus conta com a tua luz, Deus conta com o teu sal. Por isso, mesmo quando tudo ao redor mudar, a determinação nossa deve ser exatamente isso. Não zombem de mim no meu momento de crise, no meu momento de choro, no meu momento de queda, porque embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor é a minha luz. Eu não vou permanecer em trevas em momento algum. As trevas sempre estarão ao meu redor, mas como o Senhor é a minha luz, mesmo que eu habite na noite, na escuridão, nas trevas, eu terei iluminação. E aqui o versículo 9 mostra como aquilo que eu disse no começo sobre Daniel se incluindo sobre o pecado da nação. Ele diz aqui, ele reconhece agora que ele não é uma vítima, ele também é um culpado. Ele diz, por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça.
A verdade é que o nosso pecado, ele atrai a ira de Deus, ele atrai a justiça de Deus, ele atrai a punição de Deus. E ele está dizendo aqui que no momento em que vier a correção de Deus, no momento em que vier as lutas e as tempestades da vida, por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado, ele diz, a melhor ação do crente é suportar a ira de Deus. Suporte, você causou aquilo mesmo, então agora aguente a ira de Deus. E ele diz, porque eu pequei contra o Senhor, eu vou suportar a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa. Isso é maravilhoso, até que o próprio Deus estabeleça o meu direito. Ele está dizendo, eu sou o culpado, e por causa do meu pecado, Deus está me punindo. Ele está dizendo, mas é o próprio Deus que me puniu, que vai estabelecer o meu direito e vai fazer a minha defesa. Isso é maravilhoso, porque a nossa salvação, ela está ligada a um código judiciário, a um sistema judicial. Você percebe que, por isso a Bíblia usa a figura de Deus como juiz, ele usa a figura do grande trono como o grande tribunal, porque a nossa salvação é baseado num sistema de direitos e de um sistema legal criado por Deus. E de fato é isso que acontece. Quando alguém comete um crime, ele é sentenciado por um juiz, ele é sentenciado por um governo, por um país. Ele é sentenciado pelo sistema judicial daquele país e ele vai ali ficar 5 anos, 10 anos na cadeia. Quando ele sair e tiver pago pelo seu crime, a sociedade muitas vezes não vai lhe receber bem. A sociedade vai continuar vendo ele como um assaltante, como um criminoso, como um assassino. E a sociedade, embora ele tenha pago pelo seu erro, vai continuar querendo cobrar-lhe o erro. É aí que entra a figura da justiça. A justiça que o condenou é a mesma justiça que agora está por trás daquela pessoa e está dizendo, esta pessoa agora não tem mais nada contra ela. Agora é a própria justiça que apoia aquele que um dia foi um criminoso, aquele que um dia foi sentenciado por ela, ele agora pode se apoiar na própria justiça. Da mesma forma Deus, o mesmo Deus que nos trouxe a justiça sobre nós e nos castiga no momento do nosso erro, é Ele o mesmo que vai nos levantar e dizer, não mexa com esse aqui, porque eu já puni o seu pecado, ele é meu servo, eu faço a sua defesa. Deus vai levantar o nosso direito. Se não fosse assim, Davi nunca mais conseguiria ter se levantado. Davi foi um homem que pecou gravemente contra Deus, mas é exatamente porque Deus puniu o seu pecado, Deus tratou com Davi, que Deus se torna o seu justificador, ele se torna o seu defensor. Não importa o quanto eu e você venhamos a cair, o quanto eu e você venhamos a errar, se nós suportarmos a ira de Deus, Deus é o nosso próprio juiz, Ele vai nos fazer sair de novo para a luz, nós iremos contemplar a sua justiça. E portanto, Miqueias termina como nós devemos terminar os nossos dias, acreditando, esperançosos, não importa quantas trevas. Miqueias tinha visto toda a profecia do que iria acontecer em Israel, mas ele guarda no seu coração a esperança da fé. Ele diz, o dia da reconstrução dos seus muros chegará, o dia em que se ampliarão as suas fronteiras virão. Ele está dizendo, em outras palavras, por mais que nós passemos por lutas e por mais que tudo esteja em trevas ao nosso redor, mas o dia das minhas muralhas serem reedificadas virá. O dia de Deus ampliar os meus horizontes acontecerá. Por isso eu não vou ficar me lamentando, eu vou me levantar, eu vou ser luz no meio das trevas e eu vou ser testemunha no meio de uma geração que se perdeu.